Recado rápido antes de iniciar esse vídeo, certo? Primeiro, perdoem se em algum momento a câmera der uma tremida assim, sabe? Ou se aparecer um pouco de pele, porque, bom, meu tripé tá um pouco avariado, tá? E então eu tive que usar como suporte o melhor suporte que eu tinha no momento, que era a carne humana. E isso foi um pouco dolorido a longo prazo, excesso de ácido láctico e, bom, vocês sabem como é que é a dor, certo? Então, primeira coisa, perdoem isso, só pra avisar, tá bem? E, bom, para esse vídeo eu tenho um convidado muito especial, que serviu, inclusive, de inspiração para eu iniciar esse projeto do canal de Filosofia e Vida, certo? As aulas dessa pessoa foram extremamente inspiradoras para mim, então recebo com muito carinho, certo? Esse vídeo e, bom, bora lá então. Olá, meus amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Para a surpresa de todos, eu tenho aqui como convidado meu professor de filosofia, certo? Professor Humberto, da Universidade Federal de Rio Grande, da FURG. Fala um pouco do senhor, professor. Bom, como você falou, eu sou professor aqui na FURG já há alguns anos, acho que vai para 24 anos, lecionando para a graduação e também para a pós-graduação, aqui em Educação Ambiental. Eu tenho meu curso de filosofia realizado na URGS ainda, há muitos anos, e depois eu fiz um curso de pedagogia e depois pós-doutorado, mestrado em educação e doutorado em educação. Segui a linha da educação. Incrível, professor. Eu fico bastante surpreso, inclusive, o senhor se dedicou desde o início à área de educação, certo? Certo. Então, eu convidei o professor aqui para participar desse vídeo, onde eu gostaria de debater com ele uma questão que, bom, muitas pessoas têm uma certa dificuldade em falar, até pelo imediatismo que nós vivemos hoje, com telejornais, certo? Hoje em dia todo mundo tem notícias do mundo inteiro, e isso causa algumas sensações que fogem do nosso cotidiano, confundem as nossas percepções. Então eu convidei o professor hoje para debater comigo o seguinte tema: o que é realidade e o que é ilusão? Então, realidade. O que é a realidade? É simplesmente aquilo que nós estamos vendo e que estamos sentindo? Bom, não sei. Eu gostaria então de fazer uma pergunta para todos, inclusive aqui para o meu amigo aqui, professor Humberto. Professor, para você, a realidade, o que seria? Bem, esse é um tema bastante, eu acredito, complexo. Uma resposta imediata é um pouco difícil de ser apreendida, porque, afinal de contas, estamos falando dos mecanismos que ocorrem na nossa psique, na nossa mente, quando se pensa essa ideia de realidade. Dependendo das disciplinas das ciências, inclusive, a realidade toma enfoques diferentes. O que é a realidade vem a ser respondida de acordo com as experiências que cada área do conhecimento possa desenvolver. Mas eu acredito que filosoficamente, ou seja, na forma de reflexão com que estamos habituados a fazer, e essa é uma pergunta que nós fazemos em sala de aula também, não é uma pergunta estranha, mas a resposta sim pode nos surpreender muito. Eu, em princípio, entendo que a realidade são focos de interpretação dos fenômenos da vida, de nós mesmos, das nossas formas de ver e entender. Portanto, são atitudes da nossa mente em relação aos fenômenos da vida. O que é realidade para um pode não ser realidade para outro, porque a interpretação varia de um para outro também, de grupos, de interesses também diferenciados. Por exemplo, uma montanha é uma realidade, é um fenômeno que se pode constatar, mas ela vai adquirir uma realidade de acordo com os interesses que cada grupo ou pessoas tem.
Um explorador vai achar que a montanha vai entender a realidade da montanha como o seu interesse em desbravá-la, em retirar dela alguns minérios eventuais. Para um poeta vai ser um elemento inspirador para sua poesia. Para um filósofo vai ser uma espécie de questionamento da sua estética, para um geólogo será como é que se formou essa montanha. Então a realidade ela vai se constituindo de acordo com os focos de interpretação que nós possamos dirigir à pergunta o que é real. E sabemos que alguns filósofos também dizem que a realidade não tem um estatuto único, ela pode ser e deve ser considerada em diversos patamares. A realidade que vai se complexificando, quer dizer, que vai se desenvolvendo de forma mais diferenciadas de acordo com os níveis que a gente assume enquanto conceito de realidade. Então, Basarab Nicolescu, por exemplo, é um autor, um pensador que vai nos ajudar nesse sentido, e outros que podem sugerir que a realidade tem níveis e não apenas um único enfoque. Embora eu tenderia a acreditar também junto com esses que são pensadores, que são focos, enfim, de interpretação do que é real. Um ponto de vista bastante interessante. Mas são fatos de significação. Interessante falar dessa questão da significação, porque justamente há dois problemas, certo? Que tangem essa questão da realidade, que é justamente uma das razões que eu quis pedir o teu auxílio para debater essa questão. E são esses problemas. O primeiro, a realidade ela se molda quando há um observador. E eu já vou elucidar o que eu quero dizer sobre isso. E o segundo problema, seria a realidade apenas o que conhecemos, o que podemos ver e tangir, mas e quando ocorre algo sem que tomemos conhecimento simultaneamente? Vou dar um exemplo. Nós estamos no Brasil, na cidade de Rio Grande, estado do Rio Grande do Sul. Nós que estamos conversando sobre filosofia, sobre o que seria a realidade. Do outro lado do mundo, no Japão, contrário aqui que é dia, lá é noite. Lá poderia estar havendo uma disputa entre famílias de Yakuza. E nós aqui não sabemos que isso está acontecendo, mas está acontecendo. Deixaria de ser realidade porque nós não temos a percepção, porque o homem não tem o controle ou o conhecimento do que está acontecendo, ou não, porque a realidade, querendo ou não, ela se molda de acordo com o observador. E essas questões juntas acabam formando todo esse problema que surge ao respeito do que seria a realidade e o que seria a ilusão. Sobre a questão da realidade se moldar de acordo com o observador, eu trago como exemplo o experimento que provou que os elétrons eles se comportam tanto quanto partículas quanto onda. Como o experimento se deu? Eles colocaram a barra de chumbo com um pequeno espaço para os elétrons irem passando. Em uma hora, eles se comportaram com um resultado ondulatório. Porém, quando eles colocaram um observador, o resultado mudou drasticamente, vindo o elétron a se comportar como partícula. Daí a dualidade do elétron, onda-partícula. Ou seja, a realidade que foi detectada, ela mudou de acordo com o observador. Quando se teve um observador, o que se tinha mudou. Então, aí eu trago essa questão, que a realidade, ela realmente, como dito pelo meu professor Humberto, muda de acordo com a interpretação. Mas mais do que isso, os corpos mudam de acordo com a nossa influência. O simples fato de estarmos lá observando faz com que a realidade se molde de uma maneira completamente diferente. E daí vem a questão, o que de fato é realidade? O que você acha disso? É um conceito bastante complexo, né? Sim. E eu tenho minhas compreensões, mas trago também uma ideia que me veio agora, que vocês devem ter ouvido falar, que para Hegel, por exemplo, Hegel, o real é o racional.
Então, somente a razão pode nos dar a verdadeira concepção do irreal, segundo esse filósofo idealista. Agora, quando você fala do observador, eu acho que aponta para um elemento importante. Porque o observador, dentro de uma pesquisa, dentro das inter-relações que nós podemos estabelecer, intersubjetividades, o observador é o sujeito. E o sujeito, a partir da sua visão de mundo, das suas experiências, das suas concepções de universo, enfim, vai constituir também essa realidade. Então, daí que se diz que a pesquisa não é neutra. Sim. Porque muda, o caráter do objeto muda de acordo com a minha forma de percebê-lo. E por isso, nós temos que sair daquela, temos entre aspas, mas daquela ideia linear que vem ainda da lógica aristotélica, do silogismo lógico, que ainda persiste, eu acho que deve ser mantido em certo nível, como a física de Newton, mas agora existe a física quântica. A ideia de que existe uma complexidade. Você citou a luz, que tem citou que há um comportamento dual entre no caso da luz, que é dual e partícula ao mesmo tempo. Então, é essa ideia de complexidade que nós temos que começar a perceber, que nós podemos ter, ao mesmo tempo, interpretações que são distintas, e como diria o Edgar Morin, concorrentes e complementares. Então, essa ideia, incluir o sujeito no processo da significação, não apenas a razão hegeliana, aquela razão fria, digamos, mas também a nossa subjetividade, a nossa história de vida, a nossa formação enquanto seres de inter-relações sociais. Interessante também notar, e aí fazendo um ponto com a nossa discussão interior sobre a vida, que nós somos compostos por esses mesmos elétrons que são duais e que se mudam de acordo com o observador. Então, ao mesmo tempo que o que observamos é dual, nós mesmos somos duais. Nós não somos simples partícula, nós não somos simplesmente essa matéria rígida e dura que conseguimos pegar, que nós conseguimos carregar, ou jogar, ou fazer, enfim, todas as modulações que nós fazemos. Nós também somos energia. Nós também somos, e aí eu vou usar esse termo, embora não seja mais adequado, que acaba fugindo um pouco da ciência e partindo mais para a religião, nós somos astrais e materiais. E essa dualidade, não pertence só às coisas, pertence também ao homem. O homem é dual, assim como o universo que o compõe. E isso nos leva ao seguinte questionamento: o que de fato é realidade e o que de fato é ilusão? Porque para se existir a realidade, tem que se existir a ilusão. Porque se tudo fosse realidade, o que seria realidade? O mesmo conceito seria se nós comparássemos aí da filosofia oriental Yin e Yang, o bem e o mal. Por que cada um deles tem um pingo do outro na sua composição? Porque se existisse apenas bondade, seríamos de fato bons? Teríamos o conceito de bondade se todos são igualmente bons? O mesmo vale para a maldade. Se todos fossem maus, vis, e isso fosse comportamento padrão e unânime, de 100%, existiria maldade? Nós veríamos isso como ruim? Porque todos seriam assim e isso seria a única coisa que existe. Então, indubitavelmente, para existir a realidade tem que existir a ilusão. Mas qual seria a ínfima camada que distingue uma da outra? Então, aí voltamos ao questionamento inicial desse vídeo, que foi: o que de fato é realidade e o que de fato é ilusão? Seria talvez a própria realidade uma ilusão? E com base nisso, vemos então a importância da filosofia como questionadora. Porque além de ser o pai e mãe de todas as ciências naturais,
ela nos permite rever os nossos conceitos e nos perguntar se de fato é isso mesmo que aparenta ser aos nossos olhos ou se está algo por trás que ainda não temos condições de avaliar e que molda tudo que nós percebemos. E se de fato não há algo ainda imperceptível que molda a nós mesmos. E aí temos o papel então da filosofia como questionadora, que infelizmente tem sido tão desvalorizada nos dias de hoje, no nosso contexto atual, e que no mundo globalizado, no mundo que tende ao consumismo e ao imediatismo, e aí, só para deixar claro, eu não estou questionando ou criticando o capitalismo, nem pregando nenhuma forma de comunismo da vida. Não estamos falando de métodos de organização social. Estamos falando da realidade em que vivemos, certo? Nós vivemos um mundo tão imediato que as coisas têm que ser feitas para ontem. Você chega em casa de um trabalho cansado e você não se desliga do trabalho. Seu chefe está te cobrando via WhatsApp um relatório para ontem, literalmente para ontem que você tem que fazer, e você nunca pode se desligar, nunca pode ter aquele momento pessoal próprio para rever o que você vivenciou e então se questionar se está tudo ok ou não. Nós vivemos um imediatismo, um estresse constante que nos desliga de nós mesmos e da nossa natureza questionadora. E por isso, mais ainda do que antes, é importante o papel da filosofia, porque ela resgata de nós mesmos essa realidade, essa essência questionadora. E aí, quem melhor então para falar do papel da filosofia que um filósofo de plantão, certo, professor? Certo, Matheus, mas eu acho que você falou bem, disse praticamente tudo que eu queria dizer. Eu concordo plenamente com você. Você já deixou uma explicação ou uma reflexão bastante madura sobre o papel da filosofia. Eu insistiria com você que hoje, mais que nunca, a filosofia é necessária, contrariando muitos até professores, às vezes, da própria área, que acreditam que as tecnologias tomaram tal vulto que os alunos não têm mais interesse pelo pensamento. Mas tem sim, todos nós humanos, independente das nossas idades, nós temos interesses, nós temos necessidades, mais que interesse, de alimentar o nosso espírito, a nossa psique, nós somos seres de reflexão, de pensamento, e isso não pode passar ao largo. Então você falou muito bem, nós precisamos questionar o que nós sabemos. Essa é uma função fundamental da filosofia. Questionar os nossos valores, nossas crenças, por que eu acredito naquilo que eu acredito. Essa é uma função da filosofia, para despertar e motivar a percepção daquilo que nós tentamos traduzir como realidade. Hoje diz que a realidade é virtual, que a realidade não tem agora a questão do computador, da internet, que eu sou da época, vocês dá para ver, né, que eu pertenço à tradição do século passado, mas onde a realidade não se dava dessa maneira também, mas existe hoje chamada realidade virtual. É uma realidade, não é uma experiência, para mim, é uma experiência da inteligência, essa realidade virtual. A tecnologia é maravilhosa, o problema são as suas utilizações, as suas formas os seus investimentos em processos que não são exatamente humanitários, ou que não se destinam à emancipação humana. Então, voltando à questão, repito, mais que nunca a filosofia é importante hoje, justamente para desacomodar essa nossa tendência a não pensar mais, a só utilizar mecanismos, as tecnologias existentes, como forma de substituir o diálogo, a imaginação, a produção de textos, a leitura, que são ainda atividades fundamentais para o nosso desenvolvimento cognitivo e espiritual. Nós não podemos
a abandonar essas experiências que nos formaram ao longo de séculos. E porque nós somos herdeiros de uma tradição importante, que é a tradição iluminista. E esse iluminismo, para o bem ou para o mal, criou toda essa ciência, essa tecnologia, em última análise, porque exaltou a razão, a racionalidade, que o Hegel afirmava sendo a única realidade, que não é a única realidade, eu não acredito. Eu acho que o idealismo hegeliano ele tem que ser revisto, mas não o Hegel, porque não me aventuro a questionar o pensamento de um filósofo tão complexo como Hegel, mas deixaria essa tarefa para Nietzsche. Mas eu digo, a filosofia sim, hoje, no dia a dia, uma postura diante do mundo, uma postura filosófica, não é necessário fazer um curso de filosofia, mas sim ter a atitude filosófica, que é a atitude do questionamento que você, Mateus, falou. Um questionamento permanente, que era esse questionamento que o próprio Sócrates levantava sempre, dizendo que uma vida que não vale a pena ser refletida, não vale a pena ser vivida. Então nós temos que refletir, sim, alimentar o nosso corpo, mas também alimentar o nosso espírito. E isso é uma tarefa da filosofia, hoje e sempre que o humano existir, para o resgate constante da própria humanidade, para a construção da nossa humanidade, que não está acabada. Não precisamos nem lembrar de Paulo Freire para dizer que nós não somos acabados ainda, nós estamos em processo. E tomara que esse processo de construção do humano, desse devir humano, não rume para o abismo. Nessa ilusão de uma realidade fantasiosa, que é a sedução pelas tecnologias que estão por aí, que são, repito, são importantíssimas, hoje não podemos voltar atrás, mas temos que também balizar com bom senso a sua utilização e a sua necessidade, misturando essas tecnologias extraordinárias que criam realidades, porque a realidade, continuo pensando que é sempre um foco de interpretação, criam realidades, mas ao mesmo tempo elas criam também essas dependências que são muitas vezes nocivas para o nosso espírito. Então temos que dosar o uso das tecnologias, dosar o pensamento, a razão, a capacidade que temos de produzir reflexões adequadas para dar novo sentido e significado à nossa vida. Muito obrigado, foi, sinceramente, eu não tenho nem o que adicionar, nem o que colocar nessa fala, sinceramente. Eu só quero fazer uma menção ao fato de que não estamos prontos a Platão, porque Platão falava isso lá no mundo grego, quando ele falava do mundo das ideias. Nós temos o mundo das ideias e o mundo físico. Estamos adequando o nosso mundo físico para chegar ao patamar que poderia ser comparado, e aí metaforicamente para falar da questão cultural, ao mundo dos deuses que eles se tinham na época, os deuses gregos. O mundo perfeito, abre aspas. E eu coloco essas aspas porque pessoalmente não existe nada perfeito. Sempre haverá de melhorar, porque onde não há de melhorar, não há ciência. Então eu gostaria de agradecer mais uma vez ao meu amigo e professor Humberto pela participação. Eu também gostaria de convidá-los a deixar aqui nos comentários o que vocês pensam ser realidade ou ilusão. E qual seria a separação, a diferenciação entre realidade e ilusão? Muito obrigado a todos e até a próxima. Rápido então, meu amigo ou amiga. Se não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a nenhum vídeo. Não esqueça também de deixar aquele like no vídeo para ajudar, certo? E nos vemos então no próximo vídeo.